Aqui a gente vai ter a oficina de storytelling, né? O Bruno já fez previamente uma palestra aqui muito boa. Bruno Scartozzoni, italianão. E agora a gente vai ter, então, um tempinho com ele para entrar um pouquinho mais nesse assunto, esse assunto de construção. Então, vou pedir que você rapidamente venha para aqui para baixo. Se você quiser ficar aí também, não tem problema, mas que a gente só se movimente e já se fique pronto para o Bruno começar aqui. Então, a nossa palestra de hoje à tarde. Bruno, obrigado mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu queria pedir muito que vocês viessem mais para baixo, pode ser? Queria que a gente fizesse uma coisa mais intimista, mais parecido com aula e menos com palestra. Tá bom. Quem tiver medo da primeira fileira, tem a quarta, tem a quinta, a sexta. Não precisa ser a última. Muito bem. Acho que pode colocar o slide ali, por favor. Obrigado. Vamos lá. A parte da manhã foi bastante introdutória do assunto, tá certo? O que eu quero fazer aqui agora com vocês é aprofundar esse assunto na prática. Embora não vá dar tempo e tenha gente demais para a gente fazer uma dinâmica de verdade, né? Se tivesse menos gente, daria para a gente fazer, sei lá, cada grupo cria uma história, depois vem, conta aqui e tal. Infelizmente, não dá, porque tem bastante gente. Mesmo assim, a ideia aqui é descer para a prática, é descer para a técnica, e é mostrar como é que vocês podem encontrar bons insights ou bons ganchos para encontrar a história que vocês querem contar. Seja essa história ficcional, para uma websérie, para um filme, seja lá o que vocês quiserem fazer, ou também uma história real, né? Então, essas técnicas são legais para você aprender a buscar as melhores histórias reais, tá? Então, vamos lá. E outra coisa, como isso aqui não é uma palestra, não quero que isso aqui seja uma palestra, vocês podem participar, perguntem, interajam, tá? Vocês têm essa liberdade. Combinado? E aí, claro que eu vou tender a ouvir mais quem está mais perto, tá? Então vamos lá. Lembra que a gente estava falando hoje à tarde sobre o problema da batalha da atenção? Né? Todo mundo está aqui batalhando pela atenção de alguém, tá certo? O pessoal da TV está batalhando pela atenção da audiência, né? O pessoal da internet está batalhando pela atenção dos usuários do Facebook. O pessoal da igreja está batalhando pela atenção do fiel, né? O pastor versus o celular e por aí vai. Então, olha esse gráfico aqui que interessante, né? Ele mostra o que acontece na internet a cada 60 segundos ou 1 minuto. Tem uns números aqui bem assustadores, né? 266 mil horas de Netflix durante 1 minuto, 4,3 milhões de vídeos no YouTube a cada 1 minuto e 1,1 milhões de julgamentos no Tinder a cada 1 minuto. Olha que curioso. Tá? E aí, em 1971, um cara chamado Herbert Simon, que foi um economista e ganhador de prêmio Nobel, ele disse que o que a informação consome é a atenção do seu receptor. Portanto, num mundo muito rico em informação, o resultado disso é pobreza de atenção. E não é exatamente isso que a gente está vivendo agora? Não é esse o desafio de vocês? Tem cada vez mais coisa acontecendo e, portanto, a gente é cada vez menos atento. Olha só o próximo dado que eu vou dar. Tem uma pesquisa que é feita a cada 10 anos que mostra a capacidade de média de atenção de um adulto nos Estados Unidos, tá? Em 98 eram 12 minutos, em 2008, 5 minutos. Quanto será que vai dar esse ano? 30 segundos, alguém falou. Pode ser. Quanto? 2 ou 3 segundos, pois é. Eu tenho uma amiga que não é publicitária, ela é advogada, mas ela tem a melhor frase sobre aquele tempo do YouTube que você tem para passar o vídeo. Ela diz que são 5 segundos mais demorados da vida dela, né?
Então, se você não fisgar a atenção do cara àquela hora, ferrou, né? Você não consegue mais. Quem gosta de séries aqui? Quase todo mundo, né? Pensa o seguinte, uns 10 anos atrás, dava para você ter uma noção das melhores séries que estavam passando. Dava para você acompanhar. Não tinham mais de 10 grandes séries acontecendo 10 anos atrás. Hoje dá para acompanhar tudo? Não, né? Impossível. E mostra exatamente isso aqui. Né? Aliás, eu sou um viciado em série que tinha um toque. Né? Meu toque era aquela coisa de... se eu comecei a assistir, eu tenho que ir até o final. Eu era assim 10 anos atrás. Hoje dá para ser assim? Não. Porque tem um monte de coisa boa acontecendo. Por que eu vou ficar perdendo meu tempo com uma série mais ou menos? Não dá mais. Né? Então, é bom até que isso curou. Os tempos modernos curaram o meu toque. Então, no fundo, aqui a gente está falando, né, de histórias que é uma das poucas técnicas possíveis para justamente quebrar essa barreira, né, para conseguir a atenção de alguém. E aí eu vou apresentar algumas estruturinhas de histórias, tá? Só para a gente começar a ver isso mais no detalhe. Então, o primeiro cara que começou a tentar entender o que era esse tal de storytelling foi Aristóteles, lá na Grécia Antiga. O cara olhou para a mitologia grega, o cara olhou para o teatro e descobriu que uma história era uma coisa dividida em 3 atos, portanto, com um começo, um meio e um fim. Tá? Então, essa foi a primeira interpretação do Aristóteles, que continua super válida até hoje. Tá bom? Mas tem outros autores que têm outras estruturas, e eu acho que é importante a gente tentar entender. O segundo deles é o Robert McKee. Robert McKee é das duas grandes referências para roteiristas americanos. E para o Robert McKee, uma história é sobre aqueles momentos da vida em que tudo dá errado antes de dar certo. E aí, assim, não é assim que a gente conta histórias na vida real? Quando você chama alguém no bar, no restaurante, em casa, para contar alguma coisa que aconteceu com você. Primeiro, você vai contar sobre alguma coisa que você queria muito, né? Eu queria fazer um mestrado, eu queria realizar um sonho, eu queria fazer uma viagem, eu queria conquistar alguém, né, amorosamente, sei lá, eu queria fazer alguma coisa. Na vida real, essas coisas vêm fáceis. Sim ou não? Não, claro que não. Né? Na vida real, a gente vai, a gente volta, a gente está mais próximo do objetivo, de repente a gente fica mais longe, aí a gente quase consegue, alguma coisa dá errada, aí a gente tem que voltar para trás. Né? Essa sanfona o tempo todo. Né? A vida real é difícil, tá certo? E as histórias são sobre essas dificuldades, são sobre como a gente consegue superar essas dificuldades o tempo todo. Tá? Essa aqui é a visão do Robert McKee. Né? Então, um protagonista em busca de um objeto de desejo, enfrentando esses gaps entre expectativa e resultado o tempo todo. Né? Então, alguém lidando com a frustração de não conseguir o que ele quer imediatamente o tempo todo. Tá? E eu aposto que, se tiver algum pastor aqui, é exatamente a vida de vocês, não é isso? Ou a vida dos fiéis, né? Que chegam lá e falam, pô, pastor, eu estou rezando tanto, estou me dedicando tanto, não consigo o que eu quero. E aí vocês têm que ficar falando, não, calma, né? Deus está olhando para você e tal. Não é isso? Pois é. Então, a vida, as histórias são como a vida. E tem uma outra estrutura também bastante importante, que é a jornada do herói, de Joseph Campbell. Vocês já devem ter ouvido falar disso em algum lugar. Né? Joseph Campbell foi um cara que estudava mitologias, né? Assim, no fundo, ele estudava religiões, né? É isso que ele fazia. E o que ele descobriu é que todas as mitologias ou religiões que surgiram na humanidade, em todas as épocas, tinham sempre a mesma estrutura. Não era a mesma história, não é isso. Mas toda essa história tinha sempre a mesma sequência. Ele deu o nome disso de monomito ou jornada do herói. Como é que é essa sequência? Vamos ver se vocês reconhecem isso em algum lugar. Essa sequência começa com uma pessoa comum, tá, que ainda não sabe que é especial de alguma forma,
E essa pessoa recebe um chamado para uma aventura. Num primeiro momento, ela nega o chamado. Ela acha que não é com ela, deixa para outro. Mas ela não vai ter escolha. Tá? Então, é como se o destino pegasse ela pelos pés e falasse, não, cara, vem porque vai ser você mesmo. E aí esse personagem vai, eventualmente, encontrar com o mestre. Né? O mestre vai ser a pessoa que vai ensinar novos truques, enfim, ensinar novas habilidades, novas técnicas, que vai ensinar a pessoa a chegar onde ela quer. E a partir do momento que ela encontra esse mestre, uma hora o mestre sai de cena, né? O mestre sai de cena para que o personagem comum se torne um herói. E esse personagem comum, que está virando um herói, vai para o mundo do desconhecido. O que pode ser o mundo do desconhecido? Pode ser o espaço, o fundo do mar, o reino vizinho, o bairro do lado. Tá? Mas ele vai para um terreno que é o mundo espiritual, o céu, o inferno, sei lá. Precisa ser algum lugar que ele não conheça, não domine. Quando ele chega nesse mundo do desconhecido, esse personagem vai enfrentar uma série de desafios, até conseguir o que ele quer, até vencer todos esses desafios. Quando ele vence esses desafios, ele volta para a terra dele, para o lar dele, e não só ele está transformado, como o mundo ao redor dele também está transformado. Uma pergunta, quantos filmes vocês já viram com essa estrutura? Quais? Vamos lá, falem alto. Senhor dos Anéis. Star Wars. Que foi? Oi? Doutor Estranho, todos os de super-herói, né? Para quem é mais das antigas, aqui Karate Kid, sei lá, Avatar, Oi? Hobbit. Muito bem, né? Oi? De Volta para o Futuro, muito bom, né? Então essa é uma fórmula bastante conhecida, bastante usada, e isso acaba sendo meio que eu brinco que é um chiclete de cérebro, né? Porque esse tipo de fórmula, por algum motivo, faz com que o ser humano fique completamente vidrado nessa história, tá? Então é importante também dominar a jornada do herói. Mas eu vou trazer aqui duas... Na verdade, uma eu vou repetir da coisa anterior, da apresentação anterior. Então eu vou trazer um novo esqueminha para você contar a história também, que é muito didático, que é em 5 passos. Então como é que é esse esqueminha? Num primeiro momento, surge um problema na vida do seu personagem. Tá? Surge algum tipo de problema. Num segundo momento, o personagem vai tentar resolver o problema do jeito que ele é. Vai dar certo? Não. Porque se der certo, acabou a história, já não tem mais graça. Né? Durou meia hora esse filme. Tem que durar 2 horas. Então o personagem vai tentar resolver um problema do jeito que ele é. Vai dar certo? Não. Ele vai dar errado. Então ele vai entrar numa fase de uma morte metafórica. Né? Por que ele vai morrer metaforicamente? Porque ele tem que renascer. E o que significa o renascimento? Significa uma mudança profunda. A partir do momento que ele muda profundamente, aí ele resolve o problema e está tudo bem. Tá? Tem algum filme que vocês conseguem encaixar aqui? Vários não, todos. Todos os filmes, todos os livros, todas as séries, basicamente qualquer coisa se encaixa aqui. Tá? Então esse é um jeito bem fácil de montar uma história. E tem aquele que eu mostrei já também da outra vez, tá? Que caso alguém não tivesse aqui de manhã por algum motivo, eu vou repetir rapidinho. Então era uma vez um personagem. Todo dia você fala um pouco da rotina dele. De repente esse personagem, de repente acontece alguma coisa que quebra a rotina dele. E dá um novo problema. E então ele vai tentar resolver o problema sem mudança, não vai conseguir. E então ele vai tentar resolver o problema mudando o que ele é. Aí ele consegue. E dali para frente a vida dele está transformada. Vocês percebem a moral por trás dessa estrutura? A moral está sempre na mudança, né? É sempre uma história que prova por que alguém precisa de uma mudança. Seja ela qual for. Aprender alguma coisa, deixar de ser galinha, aprender a confiar nas pessoas, sei lá, aceitar Jesus, qualquer coisa, tá certo?
Então, agora para dummies, para quem não entendeu nada, o jeito mais fácil de explicar o que é uma história. É um personagem em busca de um desejo. Só que entre o personagem e o desejo tem perrengues que ele vai ter que enfrentar. Tá bom? Então, isso é uma história. Tá? Por que isso é interessante? Porque isso aqui dá para aplicar em qualquer coisa. Óbvio que dá para aplicar num filme, numa série, num livro, mas dá para aplicar numa campanha também, como eu mostrei. Dá para aplicar numa vitrine. Dá para aplicar numa foto das mídias sociais, num post, num texto curto, num texto longo, numa apresentação de PowerPoint, num sermão, numa palestra, né? Dá para aplicar em qualquer coisa. E toda vez que a gente faz isso, por vários motivos que vão da psicologia até a neurociência, por algum motivo os seres humanos são loucos por isso, né? A gente aprende desde o início da nossa vida a pensar dessa forma. A gente aprende a consumir histórias dessa forma o tempo todo. Tá? Segundo os cientistas, a gente conta histórias há pelo menos 30 mil anos. Os cálculos são entre 30 e 100 mil anos. Tá? Então, a gente é uma espécie fundada na história. Tá? Mas aí tem uma coisa bastante importante que para explicar aqui, que é o seguinte: na língua portuguesa só existe uma palavra oficial, né, que é história com H. Não sei se vocês sabiam, mas o história com E caiu na última reforma ortográfica. Tá? Não existe mais oficialmente essa palavra. E isso causa uma certa confusão, porque tem dois significados diferentes em uma mesma palavra. Eu não sei como é que é no espanhol, então... como é que é no espanhol? Oi? Mas só tem uma grafia possível. Tá. Então é o mesmo problema. E quando a gente vai para a língua inglesa, fica um pouco mais fácil de entender, porque na língua inglesa tem duas palavras com dois significados diferentes. Então tem history, que tem a ver com fatos que realmente aconteceram, e tem story, que tem a ver com padrão de estrutura narrativa. Tá? Então, history. A history de Roma, a history de São Paulo, a history da Igreja Adventista, a minha history, a history de cada um de vocês aqui. Então, tudo o que aconteceu nas nossas vidas, do começo ao fim, é history. Tá? Então, por exemplo, toda empresa tem um site onde tem lá em algum canto uma lista de vários bullet points mostrando ano a ano o que aconteceu naquela empresa, não tem? Quando a empresa foi fundada em 1900 e não sei o quê. Aí aconteceu não sei o quê em 1900 e tal. Aí ela foi comprada por outro nos anos 2000. Não tem isso? Isso é history ou é story? É history, muito bem. Né? Tá errado fazer isso? Não. Isso serve para várias coisas. Mas isso serve principalmente para um público que já está interessado em você, que já ouviu falar de você, que quer saber um pouquinho mais. Agora, isso vai pegar emocionalmente alguém que nunca ouviu falar de vocês? Difícil, né? Muito difícil. Porque a pessoa vai começar a ler lá, a empresa foi fundada em 1000 e tralala. Ela dobrou de tamanho em 1900 e não sei o quê. Ela foi vendida para outra em 2000. Se não me interessa nada sobre aquela empresa, por que eu vou querer saber dessa informação? Não vou, né? Agora, quando a gente estrutura as informações de uma empresa, de uma organização desse outro jeito aqui, que é o jeito que a gente já viu N vezes, né? Esse aqui, por aí vai. Aí sim, aí você tem uma chance de pegar alguém emocionalmente. Tá? Então é bastante importante entender que storytelling tem tudo a ver com emoções. E aqui tem uma pergunta que normalmente me fazem, que é a seguinte: quando vale a pena usar esse tipo de técnica? Ou quando não vale a pena? E a melhor resposta que eu posso dar, a melhor resposta genérica, é que o storytelling só vale a pena quando você pode usar uma linguagem mais emocional ou se sente mais confortável para usar uma linguagem mais emocional. Tem situações que pode ser que você não se sinta confortável, e ok.
Mas se você não vai para o caminho da emoção, não use uma história, porque não faz sentido. Tá? Não dá para você contar uma história racionalmente. As histórias pressupõem uma emoção. Tá? E aqui tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é o caso é um case de um amigo meu que é roteirista de PowerPoint. Tá? Ele só faz roteiro de PowerPoint, essa é a vida dele. E aí um dia ele foi convidado pelo presidente da FEBRABAN, tá? A Federação Brasileira de Bancos, é tipo o sindicato patronal dos bancos, para fazer uma apresentação. E o presidente da FEBRABAN chegou lá e falou assim: ô fulano, eu preciso fazer uma apresentação que fale do PIB, da taxa de juros, do desemprego, dos grandes números da economia. Você faz para mim? O cara falou: faço, sim, senhor. Só que meu amigo sabe que um slide cheio de gráficos e números não vai pegar a atenção de ninguém. Então ele começou a perguntar para o cara, né, começou a cavar a vida dele, começou a entender o que tinha de interessante na vida dele. Até que ele descobriu que esse presidente da FEBRABAN tinha uma avó que fazia um bolo todo especial, que era uma receita de bolo trazida pela família, lá não sei de onde, da origem da família na Europa e tal. E é uma receita de bolo que passou, né, de mãe para filha até chegar nessa geração. E a família inteira se reunia na casa da avó para comer um bolo e tarará, tarará. E aí, quando meu amigo ouviu isso, ele falou assim: é isso. O senhor vai abrir a apresentação falando do bolo da sua avó. Até porque o bolo da avó é uma ótima metáfora para a economia. Né? O bolo cresce, o bolo diminui, você parte o bolo no meio, divide o bolo e por aí vai. Qual foi a reação do presidente da FEBRABAN? Tá doido? É exatamente essa reação. Né? Não. Imagina. Ele falou assim, imagina, lá na plateia vai estar o presidente do Bradesco, presidente do Itaú, presidente da Caixa, presidente dos maiores bancos do Brasil. Eu vou ficar falando do bolo da minha avó? Não. Mas, enfim, no final das contas, o cara foi convencido e ele abriu a apresentação dele falando do bolo da avó e depois ele falou de todos os números da economia que ele tinha que falar para o protocolo. Vocês acham que deu certo ou deu errado? Claro que deu certo. Claro, certíssimo. Porque, assim, às vezes a gente duvida, né? Mas presidente de banco tem vó também. Né? E isso faz com que ele se identifique, né? Isso faz com que ele se emocione, isso faz com que ele se conecte, inclusive, com o cara que está lá no palco. Tá? Então, de verdade, eu acho, minha opinião profissional é que sempre dá para ser minimamente emocional. Tudo bem, às vezes você tem que apresentar 1 milhão de gráficos em 5 minutos, realmente não dá para contar uma grande história. Mas usar um pouquinho de emoção, isso dá. Sempre dá para fazer. Né? E quando você faz, você ganha o público. Tá? Tem uma frase muito boa da Maya Angelou, que foi uma ativista negra, e ela falava que as pessoas vão se esquecer do que você disse, elas vão se esquecer do que você fez, mas ninguém se esquece de como você fez o outro se sentir. Tá? Então pensem sobre isso. E isso, no fundo, tem muito a ver com a relação entre memória e emoção. Né? Existem vários estudos aí bem modernos da neurociência e tal que mostram que essa relação é muito forte. Então, se você precisa que alguém grave uma informação, seja ela uma lição de vida, uma lição religiosa, um gráfico, um dado, seja lá o que for, você não dá nenhuma emoção para essa pessoa guardar, vai ser muito difícil. Eu aposto que vocês aqui eu aposto que todos vocês aqui devem ter números na cabeça que vocês precisavam muito guardar, ou não ter números na cabeça que vocês precisavam muito guardar. O faturamento, não sei o que. Assim, a gente sempre tem coisas importantes que a gente não consegue guardar na memória, não tem? A senha do banco, sei lá, qualquer coisa. O saldo na conta. Às vezes é melhor esquecer o saldo na conta.
Mas por que às vezes a gente não consegue guardar um dado, por mais importante que ele seja? Porque ele não está ligado a nenhuma emoção. E por que às vezes tem coisas absolutamente inúteis que a gente consegue guardar? Porque provavelmente tem uma emoção ali no meio. Então, pensem sobre isso quando vocês quiserem que um determinado público guarde alguma coisa. Fique com alguma coisa na memória. Tá? Então, isso é bastante importante. Então, repetindo a coisa mais importante aqui de todas, que eu já falei 2 vezes na apresentação de manhã, as histórias são sempre sobre pessoas e seus sentimentos. Os objetivos de comunicação estão lá em algum lugar. Mas não é isso que pega as pessoas. Tá? Só para lembrar vocês de um exemplo, a história de amor que fala de reciclagem. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora, nos próximos 25 minutos, é ensinar para vocês uma série de técnicas de onde vocês podem tirar esses insights. Porque assim, como é que eu saio de reciclagem e vou para a história de amor? Porque a verdade é que ninguém aqui tem o objetivo de contar uma história de amor. Certo? A gente tem outros objetivos aqui. De vender um produto, de vender uma inscrição na faculdade, né? De trazer uma pessoa para a igreja. Esses são seus objetivos aqui dentro das várias organizações que vocês têm. Então, como é que a gente sai do objetivo para a história? Tem alguns truquezinhos para procurar essas possibilidades. E o primeiro deles é pensar em transformações emocionais. Pensem nisso, esse é o principal ponto de toda a história. Alguém que busca alguma coisa e que, para conseguir essa coisa, precisa enfrentar uma série de desafios e se transformar emocionalmente. Então, quando a gente está buscando histórias, por exemplo, vamos supor que vocês estão buscando histórias de vocês mesmos. Vocês querem contar histórias de vocês, por qualquer motivo. As melhores histórias são aquelas onde vocês se transformaram emocionalmente. Onde que a gente se transforma emocionalmente? Quando a gente vive grandes traumas, quando a gente vai viajar e acontece um monte de coisa diferente, quando a gente aceita um novo emprego, né? Quando começa a frequentar a igreja. Tá certo? Então, uma coisa interessante é que o que vocês fazem está cheio de transformação emocional. Né? É muito mais fácil contar histórias em relação ao que vocês fazem do que contar histórias para vender parafuso. Putz, parafuso não tem tanta transformação emocional assim. Mas até tem, né? Porque aquele móvel que você montou na sala e tal pode ter significado alguma coisa emocional para você, sei lá. Tá? Mas pensem sobre isso. Histórias com transformação emocional. Como é que a gente se transforma emocionalmente? Tá? Uma outra coisa é buscar links emocionais entre o seu assunto e as pessoas, e a vida. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar 4 imagens para vocês e eu quero que vocês me falem que histórias vocês conseguem tirar, ou que links emocionais vocês conseguem tirar dessas imagens, tá bom? Café. Fala alto, fala alto. Oi? Frio? É isso que eu falou? Frio? Tá. Pode ser frio, sono, que mais? Tirar o sono. Oi? Manhã, o que foi? TCC, muito bem. Cheiro, muito bem. Ah, muito bem. Muito bem. Então, olha só quantos insights para histórias vocês tiraram aqui. Que histórias a gente pode contar a partir de café? Pode ser uma história de reconciliação familiar, né? Alguém que está longe de casa há muito tempo e aí volta na casa da avó para tomar o café da avó. Enfim, que tem todo um significado especial. Pode ser uma história de superação, né? Alguém que está tentando fazer o TCC ou a tese ou qualquer coisa do tipo
e precisa tomar muito café de madrugada para conseguir terminar o trabalho. Pode ser uma história de empreendedorismo, né? Alguém que precisa fazer uma empresa dar certo, aí vai virar noites tomando café, né? Pode ser uma história de carência, alguém que está com frio e está solteiro, então só sobrou o café para esquentar nas noites mais frias, tá certo? Então, olha quantas histórias a gente pode tirar de café. Mas vamos para o próximo. Próximo vocês vão gostar. Miojo. Vida de solteiro. Internato. Como é que é? Pressa. Preguiça, muito bem. Praticidade. Não sabe cozinhar, ótimo. Morou sozinho, né? Saiu da casa da mãe e foi morar sozinho. Miojo na primeira noite, né? Com certeza absoluta. Pode ser uma história de nostalgia também, não pode? Alguém aqui não precisa mais comer miojo, mas de vez em quando come só para lembrar daquela época? Claro, todo mundo, né? É gostosinho. Não é lá grandes coisas, mas é gostosinho, tá certo? Então, de novo, olha quantos insights a gente tem para criar histórias para falar de miojo, né? Mas agora eu vou complicar o desafio, tá bom? Eu vou complicar bastante o desafio. Que histórias a gente pode tirar daqui? Dívida pública em porcentagem do PIB. Corrupção, muito bem, que mais? Como é que é? Simulado de... Olha, isso ninguém falou, parabéns. Nunca ninguém falou isso para mim, legal. Que mais? Insegurança econômica, desemprego. Vamos imaginar que a gente estivesse mostrando esse gráfico para o ministro da Fazenda. E a nossa missão aqui de comunicação fosse conscientizar o ministro da Fazenda de que isso aqui é preocupante, ele tem que dar um jeito, né? A gente poderia contar uma história do futuro, por exemplo, como vai ser a vida dos seus netos daqui 50 anos, se isso não mudar? Falando de desemprego, de todas essas coisas. Eu acho que seria muito mais eficiente do que dar um monte de dado, né? Porque ele vai enxergar a vida do neto dele daqui 50 anos. E aí, falou assim, pegou em você ou pegou em alguém que você ama, é tudo que você precisa, né? E essas formas aqui, o que lembram? Oi? Batimento do coração. Dá para fazer uma metáfora com infarte aqui? A gente pode falar que o Brasil é um paciente que está infartando, por exemplo, né? Pode ser montanha-russa também, né? Dá para fazer uma metáfora por aí. Uma escalada de montanha. Oi? Terremoto, muito bom. Então, olha quantas metáforas a gente pode usar para explicar um negócio que é puro dado. Tá? E vamos para o mais abstrato possível agora. Eu não sei o que é essa imagem, aí vocês me dizem. Pizza. Pessoal com fome aqui. Compartilhar, olha, legal. Que mais? Pac-Man, muito bom. Como? Injustiça, muito bom. Como? Desculpa, gente, aí atrás tá difícil de ouvir. Fala alto, fala alto. Ah, tá bom, tá bom. Pode ser integração, né? Pode ser segregação, depende se está indo ou está voltando. Discriminação. Oi? Desigualdade social. Pode ser N coisas. Mas por que eu faço esse exercício? Para mostrar que dá para tirar a emoção de qualquer lugar, mesmo que você não saiba o que é. Tá? Então não me venham com essa de que é difícil de encontrar links emocionais. Não é. Né? Muito bem. Tem uma outra técnica aqui que eu acho que é legal falar também, que é dos arquétipos. Né? E aqui a gente tem um painel de vários arquétipos, tá? Exceto o macaco. O macaco não é um arquétipo, é só uma brincadeira da empresa que me fez esse painel, que chama Monkey Business. Tá? Então é o mascote deles lá. Mas, enfim. Eu tive que colocar isso aqui, porque sempre tem um engraçadinho que fica fazendo piada com o coitado do macaco.
O que é um arquétipo? Vamos entender o arquétipo como um grande modelão de personagem. Tem personagens em filmes, livros, séries, que você bate o olho nele, você sabe qual é a função dele naquela história. Por exemplo, o mestre, é previsível. Né? O mestre, você sabe quem é o mestre na história. Geralmente é um cara mais velho, né? Geralmente fala com uma voz mais grossa. Tem características que você bate o olho, você sabe quem é. E nem precisa ser isso, o mestre pode ser alguém jovem também, que fale com uma voz fina. Tá? Mas são personagens que têm funções muito bem definidas. Então, o que a gente pode fazer aqui? Os arquétipos servem para a gente entender como é que uma marca se comporta, como é que ela quer ser vista. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual seria o arquétipo da Harley Davidson? Que é o rebelde, né? Esse aí, o rapaz com jaqueta de couro, que é o rebelde. Né? Lembrando, claro, que isso aqui é subjetivo, então alguém pode achar que é outro e tal, mas a maioria aqui respondeu rebelde, pelo que eu vi, e é o que eu acho também. Agora, contra o que luta um personagem rebelde? Contra o status quo, contra as regras, contra a mesmice, contra as coisas normais, né? Contra a normalidade. Tá? Então, vocês percebem que uma história contada pela Harley Davidson tem que ir por esse caminho? E assim, só essa informação já te dá uma direção completa do tipo de história que você tem que ter. Uma história da Harley Davidson é uma história de alguém lutando contra o status quo. Tá certo? Vamos pegar uma mais difícil aqui. Google. Qual seria o arquétipo do Google? Sábio, explorador, que mais? Herói, mago. Google é mais difícil, né? Porque Google tem muitos significados, tem muitos produtos. É mais difícil extrair um. Eu, pessoalmente, aí é só minha opinião, é que é mais sábio do que qualquer outra coisa. Porque o Google organiza o conhecimento do mundo, né? E aí tem um filme chamado Lion. Alguém já viu esse filme? Eu não vou dar spoiler aqui, porque o filme é relativamente novo. Eu não dou spoiler de nada com 5 anos, que esteja dentro de 5 anos do prazo de validade. Mas o Lion é sobre um cara que está em busca de uma informação que é muito importante para ele. E onde ele vai encontrar essa informação? Num produto do Google. E tem um merchandising descarado lá no filme. E nem por isso o filme é ruim, pelo contrário. Todo mundo vai chorar se assistir Lion. Tá? Percebam que dá para a gente fazer esse exercício aqui com qualquer coisa. Dá para fazer esse exercício, inclusive, com vocês mesmos. Façam isso um dia, que não dá para... Tem alguém aqui que seja muito famoso? Que todo mundo conheça? Você? Quer vir aqui? Vem aqui para frente. Vamos fazer um exercício rápido. Alguém que seja muito famoso. É rápido, é indolor, é indolor. Mauro? Mairo, vem cá, Mairo. Não, é rápido, não tem nada constrangedor, sério. Pode. Não mordo. Ó, é o seguinte, Mairo, né? Tá bom, depois ela te paga um café. Mairo, você vai me contar no meu ouvido, sem ninguém ouvir, com qual arquétipo você se identifica aqui. Tá bom. Oi? Não, claro. Senta aí. Vamos lá. Ele me falou aqui qual é o arquétipo que ele acha que ele representa. Agora eu quero saber de vocês. Qual arquétipo o Mairo representa? Governante, que mais? Cara comum. Explorador. Mago. Vilão. Não, é sacanagem. Inocente, herói. Cara comum, prestativo. Vamos ver, quem acha que é prestativo? Quem acha que é cara comum? Quem acha que é inocente? Quem acha que é vilão?
Quem acha que é mago? Ninguém? Alguém falou mago. Bom, mudou de opinião. Quem acha que é explorador? Qual que você escolheu? Explorador. Explorador. Tá vendo? Isso significa que o jeito que o Mairo se vê não é o jeito como a galera tá te vendo, né? Se for importante para você trabalhar com essa imagem, tem algo aí que você precisa fazer para equalizar essa percepção, tá certo? Era só isso. Obrigado. Uma salva de palmas aqui para o Mairo. Então percebam que dá para fazer esse exercício, inclusive, com as marcas que vocês representam. Né? A Superbom, a faculdade... Desculpa, a universidade, né? Superbom, universidade, a própria igreja como um todo. Eu não vou fazer esse exercício aqui, mas é um exercício interessante para vocês fazerem. Tá? Tem uma outra técnica que é você imaginar cenários que não existem. Né? Então, por exemplo, o e se? Já pensou se não existisse o Google? Como seria um mundo sem o Google? Vocês percebem que a partir dessa frase dá para fazer tanto uma ficção científica, né, que dá para criar um mundo onde o Google explodiu e acabou o Google, e a sociedade virou um caos, como dá para fazer uma apresentação para vender o Google. Podia ter um cara aqui hoje palestrando sobre o Google, o presidente do Google, podia estar aqui hoje. Ele podia abrir a apresentação dele e falar assim, e se o Google não existisse? Como seria o mundo? Ele poderia passar 10 minutos falando sobre um mundo sem o Google, só para provar no final o valor da empresa dele. Vocês poderiam fazer essa apresentação e se a igreja adventista não existisse? Né? Eu acho que seria uma ótima apresentação para mostrar o valor de vocês para alguém que não é da igreja. Né? Então, tem uma série de outras perguntas que dá para a gente se perguntar também. Né? E, a partir daí, dá para criar cenários alternativos, cenários futuros, sei lá. Tem um outro conceito muito importante que é o da verossimilhança. O que isso significa? Que, para uma história, é mais importante você ser verossímil do que você ser realista. Nem toda história precisa ser realista. As histórias podem ser fantasiosas, tipo Game of Thrones, Hobbit, Senhor dos Anéis, Star Wars, são todas fantasias. Mas o que significa elas serem verossímeis? Significa que alguém precisa acreditar que aquilo poderia ter sido verdade. Isso significa que as histórias têm que ter coesão, de alguma maneira. Né? Então, vocês já viram em novela da Globo como é que chama? A socialite do Leblon que usa Jequiti? Não é verossímil, né? Ou melhor, até pode ser, só que você tem que explicar por que a socialite do Leblon usa Jequiti. Talvez ela tenha vindo de uma origem mais humilde, talvez ela valorize muito a marca por isso, mas se você não explicar, soa falso. Né? Oi? Ou a esposa do dono. Mas acho que a esposa do dono não deve usar, não. Eu não sei. Pode ser, boa. Mas está vendo, vocês já tornaram mais verossímil que isso aconteça. Agora, se você não dá informação nenhuma, soa falso. E soar falso é a pior coisa que você pode ter numa história. E o mais maluco aqui é que, às vezes, tem histórias reais que soam falso, não tem? Tem histórias que parecem muito boas para ser verdade. Então, se você está contando uma dessas histórias, tenta explicar, tenta dar mais contexto para ficar mais verossímil. Tá? Tem uma outra coisa importante aqui que é o tema, né, que a gente também pode chamar como lema ou como moral, são meio sinônimos. Isso é muito importante para a história. O lema da história é o ensinamento que a história está passando. Né? Pô, isso tem tudo a ver com a Bíblia. Cada historinha lá da Bíblia está passando algum tipo de ensinamento. Oi? Sim, sim. Sim, a Bíblia é o maior case de storytelling do mundo. Eu já falei isso no começo da apresentação. Né? Exatamente. Exatamente. Então, pensem que a moral da história é a alma da sua história. Todo mundo aqui já viu filmes que são incríveis, que têm efeitos especiais, robôs, dinossauros, não sei o quê.
que você acha super legal, mas que não te transmite nada. O que acontece? Em cinco dias você esqueceu completamente do filme. Né? Então pensem nisso. Você vai contar uma história? Legal, mas o que essa história está transmitindo para alguém? Vou entrar aqui na reta final. Né? Então, quando a gente vai pensar em histórias, é sempre alguém contra forças antagônicas. Agora, que tipos de forças antagônicas existem? Então, pode ser alguém contra outra pessoa, pode ser alguém contra ela mesma, pode ser alguém contra a sociedade, pode ser alguém contra as circunstâncias. Tá? E quando a gente tem uma pessoa versus a outra, aí a gente tem a figura do antagonista. Né? Então, o protagonista e o antagonista. Agora, se a gente vai criar uma história com o antagonista, o ideal é que esse antagonista tenha motivações tão humanas quanto o protagonista. Porque essa coisa do vilão e do herói, o vilão que quer destruir o mundo, isso não existe na realidade, né? E a gente se acostumou a se apegar aos vilões, inclusive. Tem várias séries de vilões que a gente se apaixona. Né? O Breaking Bad, o House of Cards, Dexter, né? E por aí vai. Oi? Qual? Blacklist eu não vi essa ainda, mas sim, dizem que é muito boa. E aqui eu trago um exemplo dos quadrinhos, para quem gosta, né? O Professor Xavier e o Magneto. Não por acaso, eles são personagens criados a partir de personagens históricos reais, que é o Martin Luther King e o Malcolm X, que pela história são vistos como herói, vilão ou anti-herói. Tá certo? Mas no fundo eles querem a mesma coisa. Né? E isso é importante. Algumas dicas mais práticas. A primeira delas, vamos evitar adjetivo. A gente tem a mania de adjetivar muito, né? De pegar um personagem e falar um monte de coisa dele. O fulano de tal era bonito, era simpático, era não sei o quê, parará, parará, parará. Mas qual o problema de usar adjetivo? O problema é que adjetivo soa só preguiçoso, soa artificial. É muito melhor você contar uma situação que mostra aquilo que você quer mostrar. Então, ao invés de falar que o cara era simpático, mostra uma cena onde ele está cumprimentando todo mundo. Ou onde todo mundo vem falar com ele. Né? Ao invés de falar que o cara era bonito, mostra uma cena onde ele, sei lá, está passando e todas as mulheres estão olhando para ele. Né? Ao invés de falar que o cara é desonesto, mostra uma cena onde ele está sendo desonesto. É muito mais inteligente. Tá? Uma outra dica rápida, e essa é uma dica muito poderosa, é criar situações que geram identificação nas pessoas. Quem faz muito isso é comediante de stand-up. Vocês já perceberam? Eles sempre fazem piadas em cima de situações que todo mundo vive. Mas principalmente aquelas situações que todo mundo vive, mas ninguém fala a respeito. Essas são as mais poderosas. Quer ver um exemplo? Alguém já foi aqui em banheiro que tem sensor de luz? Sim? E aí você está lá sentado, né, no banheiro e de repente acaba a luz e você fica assim? Todo mundo já viveu isso. Tá vendo? Essa é uma coisa boba, que eu conto toda a aula e todo mundo se mata de rir, todo mundo se identifica. Mas ninguém fala sobre isso. Se você conta uma história que seu personagem começa a ir no banheiro acenando para tentar acender a luz, você já ganhou o público inteiro. Né? Uma outra brincadeira que eu faço com os meus alunos... por que eu coloquei essa imagem? Porque vários filmes começam com alguém lutando contra o despertador. Não é um clichêzão? Por que isso? Porque todo mundo luta contra o despertador. Né? E aí o que eu brinco é o seguinte, pega aquela pessoa que você mais odeia. Pode ser o político que você não gosta, pode ser o seu chefe, sei lá. Alguém que você não curte. Imagina essa pessoa dormindo e o despertador toca. Essa pessoa vai ganhar pontos de empatia com você. Ela vai ficar menos hostil para você. Tá? Uma outra coisa legal também é o artefato ou objeto mágico. Né? Que assim, na literatura ou no mundo do roteiro de cinema, é aquele objeto que dá um poder extraordinário ao personagem. Mas não precisa ser um poder de verdade. Né? Claro, a varinha do Harry Potter é um objeto mágico, o anel do Senhor dos Anéis é um objeto mágico, mas a bengala do House é um objeto mágico. Né? A Bíblia pode ser um objeto mágico para muita gente, não pode?
Eu não estou falando que a Bíblia faz magia, mas eu estou falando que ela faz diferença na vida do personagem. Ela traz algo que o personagem não tinha sem ela, né? E aí uma outra dica importante é, desculpem a imagem aqui, e eu sei que meu tempo está estourando, mas eu vou falar mais uns 2, 3 minutinhos, tá bom? É assim, se você tem um objeto um objeto mágico é uma ótima desculpa para você colocar seu produto no meio de uma história, né? Ou seu serviço, ou seja lá o que for. Você vai colocar seu produto fazendo diferença na vida do personagem. Mas se você usar essa técnica, toma cuidado com isso aqui, né? Toma cuidado com construir o elemento decisivo da história desde o começo. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente conta uma história de alguém que está passando por um momento de dificuldade na vida. E essa pessoa passa a história inteira numa situação ruim e tal, não sei o quê, e aí só no final aparece a igreja. Sabe como vai só para as pessoas? Chapa branca demais. Então assim, você está querendo me vender alguma coisa, né? E a pior coisa que alguém pode ter numa história é esse sentimento de que alguém está querendo te vender alguma coisa. Então, o que isso aqui significa? Significa que é muito mais poderoso quando você vai construindo esse elemento lá. Então, você quer falar da igreja, do macarrão ou de qualquer outra coisa no final, vai trazendo esse elemento ao longo da história, vai construindo. Por exemplo, uma coisa muito comum em filme é quando, do nada, a câmera foca lá num objeto. Vocês já perceberam isso? Se isso acontece no meio do filme, podem apostar que esse objeto vai ser usado no final de uma maneira decisiva. E aqui tem um exemplo de filme cristão que eu acho bastante interessante. Eu não sei se vocês gostam ou não desse filme, mas é um filme chamado Deus Não Está Morto. Vocês viram? Sim. É um filme que eu acho que tem um começo muito interessante. Eu não gosto do final dele, mas depois eu explico por quê, em termos de estrutura. Mas o começo eu acho que é uma coisa muito interessante. Porque é um filme que tem um objetivo muito claro, certo? É um filme evangelizador, né? E olha só, o protagonista desse filme... Qual a definição de protagonista? Quem mais se transforma, tá? Então, o protagonista não é o menino. O protagonista é o professor, porque é ele que se transforma. E o protagonista é um ateu. Vocês já pararam para pensar nisso? É um filme religioso que o principal personagem do filme é ateu. Essa é a melhor coisa que esse filme podia fazer. Porque se o personagem principal que vai se transformar já fosse religioso, você só ia pegar religioso para ver o filme. E aí, como diz o outro professor, igrejado, né? Aprendi essa palavra hoje, achei muito interessante. Só vai pegar os igrejados. É isso que esse filme quer? Não. Ele quer espalhar a palavra para quem acredita, para quem não acredita, para todo mundo. Quando você coloca lá um professor ateu, que não é um idiota, né, que tem frases interessantes, que tem falas muito interessantes, né, que tem um arcabouço ali para o pensamento dele, isso torna muito mais factível. Tá? Então pensem nisso, é o elemento que vai sendo construído. Por que eu acho o final desse filme ruim? Porque eu acho que a transformação dele é muito falsa. Sabe aquela piada? Ninguém é ateu quando o avião está caindo? Né? Então, eu acho que o final desse filme é um pouco isso. O cara é atropelado lá, ele fala, pensando bem, eu vou morrer mesmo, então acho que Deus existe. Não é assim que acontece. Vocês vivem conversões o tempo todo, vocês sabem que não é assim que acontece. Mas, enfim. Últimos slides mesmo. Né? Então, tem várias teorias que falam que existem um número muito limitado de histórias. Né? Tem gente que fala que são 7, tem gente que fala que são 36, os números mudam, dependendo do estudo. Mas o que importa aqui para a gente é o seguinte, é realmente muito difícil contar uma história completamente nova. Quando você for contar a sua história, seja ela real ou seja ela ficcional, essas histórias sempre vão se parecer com outras histórias que vocês já viram. Todas as histórias de amor são meio iguais, todas as histórias de aventura são meio iguais e por aí vai. Tá?
Então, não tenham essa ansiedade. É isso mesmo, as histórias são parecidas. Como é que você muda? Você muda os elementos dentro dela, você remixa as coisas ali de um jeito diferente. Tá? Uma outra coisa importante é que quando a gente pensa em histórias num primeiro momento, essas histórias provavelmente vêm de uma maneira linear. Né? Aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois aquilo, depois não sei o quê. Começo, meio e fim. Agora, quando a gente vai contar a história, seja num vídeo, ou num PowerPoint, ou num post, ela não necessariamente precisa vir de uma maneira linear. Tem outras maneiras. Vamos falar de duas aqui. Por exemplo, estrutura de pétala. Isso é muito comum em documentário. Vamos pensar aqui, documentário da queda das Torres Gêmeas. O que está no centro ali é o fato, a queda das Torres Gêmeas. Mas quais são as pétalas? São os pontos de vista de cada personagem ali daquele fato. O prefeito, o bombeiro, a família da vítima, o sobrevivente. Aí você vai pegando vários pontos de vista. Uma outra estrutura também muito comum é quando a história começa no meio. Né? Ou quando a história começa mais para o final, ou enfim, quando ela não começa do começo. E aí você volta para trás e mostra desde o começo. Quando é que você usa esse tipo de técnica? Quando você tem algo muito curioso, algo muito impactante. Porque se você começa com algo muito impactante, pronto, você conquistou a atenção de todo mundo. Então, uma vez eu vi um cara que esqueci o nome disso agora. Como é que chama aqueles caras que são tipo flanelinha de navio? Prático. Um dia eu vi uma apresentação de um prático, e ele queria falar sobre a profissão dele. E ele começou a apresentação com a seguinte frase: então, gente, eu tenho uma profissão onde eu trabalho 6 meses e tiro férias 6 meses. Já é super impactante. Todo mundo prestou atenção até o final. Né? Percebem? Todo mundo queria saber que raios de profissão era essa. E ele foi contando a história da vida dele. Tá? E, por fim, a última coisa é que é muito importante a gente alternar entre momentos positivos e negativos. Percebam isso em filmes. Né? Você tem lá o herói buscando alguma coisa. Esse herói vai sempre se dar bem? Não. Ele vai se dar mal, ele vai se dar bem, aí vai dar certo, vai dar errado, aí ele vai mais para um lado, vai mais para outro. Isso varia o tempo todo até que ele consegue. Por quê? Porque se só acontecer a mesma coisa, se sempre estiver no mesmo polo, ou positivo ou negativo, você perdeu a atenção das pessoas. Né? Aí acontece alguma coisa boa, aí acontece alguma coisa ruim. Né? Tipo, que é meio um jogo de futebol. O jogo de futebol é assim também. Bate na trave, aí é pênalti, aí não sei o quê. Por isso que a gente é vidrado em futebol. Né? Por isso que o futebol é maior do que outros esportes, inclusive. Porque o futebol é o único esporte que simula uma história. Pense nisso. O futebol é um dos pouquíssimos esportes onde o time pior pode vencer. Isso não acontece no basquete, isso não acontece no vôlei. Isso não acontece no xadrez, sei lá. Né? Gente, então é isso. Muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado. Acho que dá para fazer umas 2 perguntinhas aí antes de eu ter que sair correndo para pegar o avião. Se alguém quiser saber alguma coisa a mais, esse é o momento. E eu peço desculpas por sair antes, mas o evento atrasou um pouco. O meu voo é daqui a pouquinho, eu preciso realmente sair correndo. Mas eu me comprometo numa coisa. Se alguém ficou com uma dúvida e não deu tempo de perguntar, ou se alguém quis fazer um exercício e, enfim, e não vai dar tempo de eu avaliar aqui, me manda por e-mail. Eu converso, a gente bate um papo, tá bom? Eu me comprometo a olhar o que vocês quiserem que eu olhe, tá? Para o pessoal em espanhol, não me mandem e-mail em espanhol, que eu não falo bem, me mandem em inglês, que é melhor, tá bom? Pessoal espanhol não, pessoal que fala espanhol. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Quando você falou da história, que são fatos que acontecem realmente, e da outra história, que no caso são elementos narrativos e etc. Aquele vídeo promocional que você mostrou da Nissan, seriam os 2 juntos, certo? Ótima pergunta, sim.
às vezes, history e story se confundem, né? Então, por exemplo, um filme, sei lá, sobre a history de Roma é um pouco das duas coisas. É história real, mas é história real contada de um jeito storytelling. Então, todo documentário é uma mistura das duas coisas. Não é nem bom nem ruim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos pensar aqui, documentário sobre... Vamos imaginar que a gente vai fazer um documentário sobre vocês, sobre a Igreja Adventista. Você pode fazer um vídeo todo certinho, do tipo, a Igreja Adventista foi fundada por não sei quem, não sei onde, no ano tal, e aí aconteceu isso, e aí aconteceu isso, e aí aconteceu isso, e aí aconteceu isso, e aí chegamos aqui hoje, né? Não vai ser necessariamente ruim, mas sabe para quem vai interessar isso? Só para quem já tem um interesse sobre isso. Talvez para vocês, talvez para pessoas que já foram fisgadas de alguma maneira. Agora, isso vai interessar quem nunca olhou para vocês? Não. Agora, se você pega essa história... Cadê o... Ah, tá aqui. Opa. Se você pega essa história da Igreja Adventista, ou qualquer outra história real, e conta dentro dessa estrutura, opa, aí sim, né? A mesma coisa das Torres Gêmeas. Você pode contar a história das Torres Gêmeas do ponto de vista técnico. Em que ângulo a torre caiu, quantos megatons, sei lá, foi a explosão, quantas pessoas morreram, se foram milhares, se foram centenas. Todos esses dados são válidos. Está errado? Não. Agora, quando você coloca dentro dessa estrutura alguém enfrentando o terrorismo para salvar o país, ou alguém enfrentando as explosões para conseguir chegar com vida, ou alguém enfrentando um momento onde todas as linhas não estão funcionando para saber se o ente querido estava vivo ou não. Aí você ampliou muito a possibilidade de alcance, entende? Então não está certo ou está errado, só são abordagens diferentes, tá bom? Quando você estava falando sobre... Eu estou aqui. Tá. Quando você estava falando sobre a questão dos tipos lá, né, que você até usou o exemplo do rapaz que veio aqui, o famoso, né? Aí, o que acontece? Eu queria saber, na verdade, se você pode utilizar para o mesmo personagem ou para a mesma instituição, vamos dizer assim, vários tipos, né, vamos dizer assim. Os arquétipos, você está falando disso aqui? Isso, exato. Tá. Ótima pergunta também. Eu acho que assim, uma empresa ou uma organização ela pode mudar ao longo do tempo, né? Por exemplo, vamos pensar aqui o Facebook. O Facebook, no começo, talvez ele fosse bem prestativo. Mas agora eu vejo ele cada vez mais se movimentando para governante. O governante não é necessariamente do governo, mas é quem quer governar, quem quer dominar. O Facebook claramente quer dominar sua vida, né? Não só como estratégia de negócios, mas como proposta de marca também. Ele quer estar presente em tudo, tá? Então, acho que é possível, sim, uma marca ir mudando ao longo do tempo. Outra possibilidade é que assim, algumas empresas têm uma marca principal e submarcas. É um pouco o caso de vocês aqui, né? Que vai da universidade até super bom. Universidade e super bom podem ter arquétipos completamente diferentes. A organização adventista como um todo pode ter um terceiro arquétipo, tá? E é claro, também dá para misturar arquétipos, digamos assim. É que quanto mais você mistura, vai ficando menos claro, né? Então é importante manter uma clareza também do que você quer. Eu não misturaria mais de 2, vai sendo muito prático. Fala, última pergunta mesmo, porque o avião está partindo. Fala. Você é fã do Game of Thrones, é isso?
Porque Game of Thrones é isso. Oi? Tá. Eu acho que isso não confunde o telespectador. Ou melhor, talvez isso confunda o telespectador, mas o telespectador vai se identificar justamente com isso. Eu sempre dou um exemplo. Eu aposto que ninguém aqui acha que ser um canibal psicopata é uma coisa legal. Eu não acho. Eu espero que ninguém ache. Mas quando a gente assiste Silêncio dos Inocentes, em algum ponto a gente está até meio torcendo lá pro canibal, o psicopata, né? Então, você construir personagens que não são totalmente bons nem ruins é como a vida é, né? Eu até estava... Enfim, eu não vou entrar nessa seara aqui porque é polêmica demais. Agora a gente está nesse momento de linchamentos virtuais, né? Assim, daí cada um tem uma opinião, a gente começa a entrar em política e tal, mas eu escrevi um artigo sobre isso outro dia. Tipo, cuidado com isso. Hoje você está linchando quem você acha que fez alguma coisa ruim, mas amanhã essa sanha pode chegar em alguém que você ama, pode chegar em você, pode chegar em alguma coisa que você fez meio sem querer. Você pode ser acusado sem provas e ser linchado, né? Então acho que é bom, aí vou entrar em outra série ainda, mas é bom para a humanidade mostrar personagens complexos e que não são 100% bons e nem 100% ruins. Porque ninguém de verdade, ninguém é. Né? Então a gente vai ter que encerrar mesmo. Gente, mas muito obrigado a todos, agradeço. E queria muito ficar aqui para tomar uma xícara de café, mas eu vou ter que sair correndo para Guarulhos. Até mais. Pessoal, a gente agradece muito ao Bruno. Obrigado, Bruno. O Storytelling é um assunto muito interessante.